Bem-vindos a mais um episódio do Start Jurídico. Meu nome é Angélica Marinho. E eu me chamo Eduardo Pacheco. Hoje estamos recebendo orgulhosamente o advogado professor Carlos Kelsen, que vai falar aqui sobre diversos temas, mas queria que você começasse apresentando a sua pessoa, quem você é, de onde você veio. Bom, sou o Carlos Kelsen, sempre me identifico como advogado militante, pai, esposo, corredor, fã da gestão na advocacia e hoje especialmente a leitura. Hoje eu diria que a pandemia me fez um viciado em leitura. Bem-vindo, doutor. Doutor, eu queria que, se possível, o senhor falasse para a gente da sua trajetória na advocacia, como foi que o senhor escolheu esse ramo e pudesse explanar aqui para a gente algumas ideias, o que o senhor hoje em dia atua. Perfeito. Eu nasci numa família que são quatro filhos, são 3 homens e uma mulher. E nessa família eu fui o primeiro dos filhos a escolher direito. Há quem diga que teve influência dos meus pais. Acredito até que possa ter tido na escolha do meu nome. Meu nome vem de Hans Kelsen, é uma mistura de Hans Kelsen e Carlos Costa, então quando você faz essa junção, parece que eu meio que tinha a obrigação de fazer direito, né? Mas digo que não, eu acho que meus pais influenciaram, especialmente meu pai. Como ele era advogado público, né, procurador do município à época, eu vi ele trabalhando, mas ele nunca chegou para mim e disse assim, faça direito. Não, nunca tive essa necessidade, não. A ideia surgiu mesmo vendo ele trabalhando e entendendo que era aquilo que eu queria para a vida. Com mais ou menos que idade você teve essa certeza, ou pelo menos a escolha de seguir pelo direito, e a partir disso, qual foi seu caminho? Você cursou direito aonde? Enfim, o que é que você pensava em fazer? Você pensava em ir para o concurso público como seu pai, ou você já era um advogado convicto desde sempre? Então, vamos lá, eu fui um aluno do curso de Direito, como todos aqueles que vocês também passaram por isso, eu sei disso. Como escolher? A gente tem época de Enem, resultado de Enem, resultado de SISU, imagino o que é que passa a cabeça de um jovem com 16, 17 anos escolher Direito. Eu, como tenho essa visão do meu pai, decidi que eu queria fazer Direito. E entrei no curso, eu confesso que não tinha aquela ideia firme de ser advogado. Isso aí eu realmente não tinha. E sempre pensei, ser advogado, fazer um concurso público, ter um salário certo, ter uma certa segurança financeira, isso eu também sofri igual a todo mundo que faz direito. Como decidi ser advogado? Eu comecei a estagiar logo no primeiro ano do curso. Então eu passei pela Procuradoria do Município, Advocacia Pública, eu passei pela Procuradoria da República, Ministério Público, depois eu passei ainda pela DRT, Delegacia Regional do Trabalho, na época que tinha esse nome. Então era algo totalmente diferente, eu trabalhava no setor de licitações. Depois entrei no escritório de advocacia do Dr. Heriberto Bezerra, Heriberto Escolar Bezerra, procurador aposentado, inclusive depois, né? E, em paralelo, comecei a estagiar no escritório do Dr. Eder Furtado. No escritório do Dr. Eder Furtado, eu diria que foi a maior influência que eu tive, porque eu via a advocacia e comecei como estagiário a acompanhar audiências, a elaborar defesa. Então, esse dia a dia me fez me apaixonar realmente pela advocacia. Então, que lá no escritório, eu entrei mais ou menos no 3º ano, foi que eu disse, quero ser advogado, vou me dedicar a isso. Mas, ao me formar, fiz um primeiro concurso, era um concurso, salvo engano, para a magistratura. Fiz a primeira fase, não passei da primeira fase, disse, quer saber de uma coisa, eu vou advogar. E confesso que após 23 anos, não me arrependi da escolha que fiz não, tá? Sem desmerecer naturalmente as outras profissões, né, as outras situações jurídicas que aparecem. Perfeito. Doutor, qual é a sua área de atuação hoje? Vamos lá, comecei na advocacia com aquela ideia de eu queria um cliente, eu não queria saber da área. Né? Isso, então, minha primeira audiência mesmo como advogado foi de uma reclamação trabalhista. Hoje eu não faço nada de direito de trabalho, graças a Deus meu sócio é quem assumiu essa condição no escritório. Hoje eu me dedico à área civil, eu diria que falando bem da área jurídica mesmo, a área civil sempre foi minha dedicação a partir do escritório do Dr. Eder Furtado, então eu me especializei nessa área, mas eu diria que houve um ponto de transformação na minha vida quando eu, ainda professor da UNP, passei lá 17 anos na prática jurídica, eu me defini fazer um mestrado em administração. Eu diria que isso foi a modificação completa da minha lógica na advocacia. Hoje, eu sempre digo que eu faço área civil, mas eu trabalho planejamento, eu trabalho gestão patrimonial dos clientes, eu trabalho gestão familiar, a gente aconselha famílias, então eu meio que estou ali entre a área jurídica e o pezinho já na gestão, porque eu percebi que sem gestão a área jurídica é pouca coisa. E exatamente entrando nesse tema, para quem não sabe,
imagino que pouca gente, Angélica, porque a grande maioria dos colegas deve conhecer, o professor Carlos Kelsen, ele estuda, milita muito nessa área de gestão, tem um livro Planejamento Estratégico em Escritório de Advocacia, que é esse livro aqui. Não sei se você pode até, se hoje ainda está disponível, se as pessoas Ainda está disponível lá no próprio escritório, quem fizer um contato direto, até via o Instagram, via site, a gente disponibiliza. Ainda tem algumas edições. Então, entrando nesse tema, o que seria planejamento estratégico, gestão para o advogado? Perfeito. O grande problema nosso da advocacia, eu também me formei, também passei por todas as etapas, me especializei, fui toda essa sequência, a gente aprende ao embate processual. Então a gente é treinado para isso. Eu, pelo menos, passei 17 anos na UNP ensinando, preparar uma petição inicial, preparar um recurso, preparar uma contestação, dizendo assim, ó, a linha estratégica processual é essa. Então, onde entra a gestão ainda entra para a gente medir. Eu estou ganhando dinheiro na advocacia? Qual é o ramo que me dá dinheiro? Qual é o ramo que eu devo me dedicar? O que é que está vindo agora de novidade que eu possa agregar ao meu serviço? Como prestar um serviço? Eu confesso que no mestrado foi que eu tive a noção do que era prestar um serviço. Um professor, eu lembro demais, ele disse numa aula, o cafezinho que você serve no escritório é o quê? Eu disse, é um café que eu... Não, parte do seu serviço. Sim. O estacionamento que você tem no seu escritório, você acha que é o quê? Eu digo, é um espaço no prédio, é parte do serviço. Então, a gente começa a ter a noção desse ciclo, é o caminho que o serviço, até chegar a falar com você como advogado, o serviço está sendo prestado e você também começa a prestar. Então, eu acho que a gestão me diz o seguinte, a advocacia não é só processo. Talvez seja essa a lógica que hoje a gente precise, resolver algo fora do processo judicial. Talvez seja essa a lógica. Perfeito, doutor. Inclusive, assim, eu sou muito fã dessa parte estratégica de gestão e queria que o senhor dissesse para a gente, para um escritório da advocacia, quais são aquelas ferramentas que o senhor acha importante que tenha, ou aquelas estratégias que o senhor indique ali, seguir mais por aquele caminho, se o senhor puder nos fornecer essa informação, já antecipando o que tem aqui no livro. Eu digo que hoje a lógica da advocacia mudou porque a gente está numa pandemia e aí é que alterou toda a forma de prestar até serviço, né? Antes da gente entrar aqui, vocês perceberam que eu precisei fazer uma audiência, eu estou no outro canto, não estou no escritório, então a gente consegue trabalhar nesse sentido. Então, o que falar hoje? Como começar um escritório? Um dia desse eu até redigi um artigo dizendo isso. Se meu escritório fosse aberto amanhã, o que é que eu faria de diferente? Eu começaria preocupado mais com a gestão do que processo, isso eu não tenho nem dúvida. Como desenhar isso? Todo escritório tem que ter uma regra básica de como os sócios irão dividir o trabalho. Dividir o dinheiro, dividir as responsabilidades. Venda, a OAB quando fala em venda às vezes se assusta, mas o advogado vende serviço. Então ou ele bota na cabeça que ele é um vendedor, ou então não funciona, até porque se eu não consigo vender meu serviço, o cliente não me contrata, como é que meu escritório vai ter resultado? Então, eu diria que o básico, tá? A regra do escritório entre os sócios. A gente evita com isso discussão de sócio. Quando o dinheiro está pouco, é só pagamento, às vezes é fácil resolver. É isso? Chega aqui, R$1.000 do despesa do escritório esse mês, racha por 3, está resolvido. Mas quando vem R$100.000 de resultado financeiro, só Eduardo trabalhou, a Angélica não fez nada e eu não sei nem quem é o cliente. Vamos rachar por 3, é justo? É aí que começa o problema do escritório. Então, eu diria que essas regras, o financeiro, hoje eu sou financeiro do escritório, eu dedico um dia na semana, que é a segunda-feira de manhã, para ver o financeiro do escritório. Quer ver o financeiro? Pagar as contas, lógico, a gente hoje, graças a Deus, tem uma estrutura, já tem alguém que faça isso, mas passa por mim, eu valido. Eu vejo o que é está acontecendo, eu vejo o cliente que não pagou, eu vejo como é que a gente pode aumentar o nosso rendimento, nosso faturamento, porque se não houver faturamento, não tem como bancar a estrutura que existe. Então, estrutura societária, financeiro, marketing. Não tem como. Não tem como. Mudou. Eu li as primeiras regras para ser advogado é que o advogado não podia fazer publicidade. Aí a gente entra em outro tipo de conceito, mas o advogado não podia aparecer oferecendo serviço. Dá para a gente aplicar hoje no Instagram, Facebook,
todos os tipos de formas que existem de divulgação. Então, o marketing hoje eu acho que é algo fantástico. Eu acho que é onde a gente diz, estou presente. Principalmente hoje, as pessoas encontram com a gente aonde? No fórum não é mais. A gente encontrar no fórum, no tribunal não é mais. A gente hoje está por trás das câmeras. Então, se está por trás das câmeras, a gente também tem que se apresentar e dizer que está presente. Então, marketing é outro que eu também me preocuparia. E, lógico, uma gestão processual, veja que eu estou colocando na sequência, tá? Por último, eu me preocuparia com a forma do processo. O processo, se eu pudesse botar 2 setores do escritório como base do serviço, processual e extraprocessual. É essa abertura que eu estou fazendo agora dentro do nosso escritório. Depois de 10 anos de existência do escritório e 23 anos de formato. Inclusive, sobre esse tema, a OAB houve recente mudança em relação ao entendimento da OAB sobre publicidade na advocacia. Nós aqui recebemos no status jurídico a doutora Sandra Kringer, que foi a conselheira federal relatora. Enfim, quem quiser dar uma olhada aí nesse episódio, vê tanto no Spotify quanto no YouTube, busca lá, dá uma olhadinha e vai ter um pouco mais de noção sobre esses temas. Nesse contexto que a Angélica falou e que o senhor muito bem já colocou, poderia sugerir modelos ou formatos iniciais de parcerias, de divisão de custo, como pensar, como planejar isso? É aquela velha máxima, combinado não sai caro, né? É verdade, é verdade. Veja só, eu vou trazer o meu exemplo de escritório. Eu passei, desde que me formei, estava no escritório do Dr. Ele Furtado, passei 10 anos e 11 meses lá, saí do escritório do Dr. Ele, coloquei um escritório, eu e um colega e amigo, Thales Rocha Barbalho, passamos 4 anos juntos. E na outra etapa, o escritório Lúcio Teixeira Advogados, que é meu pai, dando o nome, eu e meu irmão, Clevelando. Então, nessa primeira etapa do nosso escritório já, o que existe hoje, a gente fez o seguinte, todo custo divide-se tudo por igual, e na hora que a gente tem a clientela, eu trazia meu histórico, o meu irmão também trazia o histórico dele, o papai tem outra forma de atuação, a gente meio que deixou existir um condomínio dentro do escritório. Sim. Ele fazia a parte dele, eu fazia a minha, e a coisa foi funcionando. Chegou a um ponto que a gente percebeu que o meu cliente não se comunicava com o cliente dele. O meu cliente é da área civil, o dele trabalhista. O que fazer? Simples. Vender a área trabalhista para o meu cliente e vender a área civil para o cliente dele. Foi nessa hora que a gente fez uma junção, onde a gente partilha como é ônus e bônus, isso facilitou muito. Então, trazendo aí para a sua ideia de pergunta, que forma a melhor que for justa para cada pessoa que está envolvida? Por quê? Quando eu estava na prática jurídica, que a gente formou o primeiro grupo, todo mundo era estudante, ninguém tinha processo. Aí é fantástico, porque se estabelece. Mas tem que deixar claro que, com o tempo, a sociedade tem que ir se adaptando. Eu lembro até o último acordo que nós fizemos de sócios do escritório, que foi o ano passado. Eu intitulei até Redesenho Societário. A gente fez um redesenho para dizer, e agora, qual é o critério mais justo de divisão de resultado? Porque toda briga em qualquer empresa dentro do escritório começa por causa do dinheiro. Sim. Ou porque faltou, é porque está sobrando demais. Tá certo? O nosso, graças a Deus, nem está faltando, nem está sobrando demais. Estava no limite, mas eu acho que é a hora certa de modificar, tá, Eduardo? Então, como fazer? Colocar no papel as ideias e entender qual seria a mais justa delas. Porque todo mundo está satisfeito. Eu posso querer trabalhar mais, você menos. A Angélica pode trabalhar por nós dois. Então, nesse momento, é interessante traçar como a gente vai encarar isso. Perfeito. Tá certo? Talvez seja a melhor forma. Por isso que a forma não é aquela padrão, não. Para as sociedades, não. Muda tudo. Mas sempre eu acho que o combinado, né? Sempre discutir, Combinado. Conversar, prever, buscar prever pelo menos, né? A pandemia nos fez encarar algo que ninguém gostava de falar, que é a morte, o desaparecimento de uma pessoa. Imagina quando desaparece um sócio. Esse sócio é essencial para a sociedade. Como é que faz? Então, até isso a gente percebe que quando está no papel, é muito mais fácil. E aí você diz, precisa de tanta formalidade? Às vezes um papel dizendo assim, Carlos Kelsen é isso, Eduardo é isso, e Angélica é esse papel. Cada um tem a sua forma. Se um não tiver, vai dividir dessa maneira. Eu acho que isso já consegue dar pelo menos um norte a alguém no futuro, que possa decidir por nós, ou nós mesmos, que, se Deus quiser, estaremos presentes para tomar adesão. Né? Tem essa aspecto também. Deixa eu aproveitar o gancho até e fazer uma outra pergunta, exatamente em relação à pandemia. Você acha que isso afetou de alguma forma a rotina dos escritórios, o planejamento do escritório, até a questão física dos escritórios, como os escritórios eles funcionavam antes, como eles funcionam hoje de estrutura física?
O nosso escritório, vou trazer novamente como exemplo, até é o melhor exemplo que eu posso apresentar, que eu estou vivendo dentro dele. Se a gente fosse montar o escritório hoje, nessa realidade que a gente tem, certamente não seria um prédio do tamanho que a gente tem, as salas do tamanho que a gente tem. Certamente a gente teria um estúdio. E a gente já está caminhando para adaptar, para fazer. Então, tudo mudou. Eu acho até que a lógica da advocacia é diferente. Hoje, eu lembro demais, sempre falava, começar a advocacia é muito difícil porque é caro ter a estrutura. Tendo um bom computador e um telefone celular, o advogado pode começar já. Por quê? Eu tenho um colega que faz isso. Em vez de ele ter a estrutura do escritório, ele vai à empresa atender o cliente. Isso já é diferenciado. Já que o cliente não quer ir na empresa, ele tem que ir para algum local. Ele vai para um coworking, aluga 1 hora, 2 horas. Eu conheço um colega que ele leva uns porta-retratos. Então ele torna aquele ambiente dele, familiar. Funciona. E vou confessar que hoje eu trabalho mais em casa do que no escritório. E tenho trabalhado mais do que antes da pandemia. Então mudou a lógica, mudou a formatação, mudou a advocacia. A gente hoje faz uma audiência agora, já consegue fazer uma outra. Eu acho que até minha rotina com certeza mudou para melhor. Eu não tenho dúvida disso. Perfeito. Doutor, o senhor tem uma história, uma trajetória aqui com a OAB. A gente queria que o senhor falasse para a gente, para entender todo esse trabalho que foi desempenhado e é desempenhado ainda. Perfeito. OAB, falar de OAB sempre é falar da nossa casa, quanto advogado, né? Eu percebo que os advogados valorizam muito pouco a OAB. Isso eu não tenho dúvida, até porque trabalho voluntário, problemas para resolver e exigência de um serviço 100% perfeito. Né? Assim, um resumo muito prático é isso. Então, eu participei realmente da OAB, eu sempre gostava de participar das eleições. Eu lembro muito bem que numa das eleições eu cheguei a ser conselheiro federal suplente, não cheguei a assumir efetivamente, mas fui suplente. Fui membro de uma comissão de Seguridade Social lá em Brasília. Integrei aqui a comissão me foge a palavra, mas sociedade de advogados. Então, todos esses... Aprendi muito, inclusive, porque a gente percebe os contratos sociais que vêm para a formatação da sociedade. Então, eu aprendi não só as formas, como a corrigir algumas coisas que não estavam. E era interessante que até tem alguns colegas advogados que não admitiam a mudança. Digo, tem um padrão. A OAB já tem um padrão, já disponibiliza, inclusive, no site o padrão para facilitar a nossa vida. Até porque eu acho que mais importante que o contrato social vai ser o acordo de sócios, tá? Isso aí é que vai disciplinar o detalhamento. Participei também da ESA, cheguei a ficar à frente como na direção da ESA, foi um período muito interessante, de muito desafio. Eu vinculei minha parte de professor, trazendo para cá, mas o que é que a gente percebe? Eu acho que é o grande desafio de vocês, da ESA, da própria OAB, como atrair o advogado para cá. O advogado, pelo menos na época, não gostava de ouvir advogado numa palestra. Hoje eu confesso que eu aprendo mais com os advogados do que com qualquer outra pessoa ao redor. Porque o advogado me ensina a funcionar no escritório. Um magistrado, um membro do Ministério Público pode me ensinar a funcionar um processo. Mas a parte do escritório, o advogado é melhor que tem para falar sobre isso, que é ele que está sofrendo. Então, a trajetória foi fantástica. Tinha as corridas da OAB também, que eu participava, tá? Hoje mesmo tem lá o programa Corrida Legal, que é um outro serviço que a OAB presta. Então, talvez a grande convocação é: advogado, venha para a OAB. Só nas eleições não resolve não, é bom depois, tá? Doutor Angélica, agora que você está presidindo a CSA, Comissão Sociedade de Advogados, já sabe a fonte que deve buscar, Com né? certeza. E também a gente, com certeza, muito, tá? também vai explorar muito seus conhecimentos lá na Comissão da Jovem Advocacia. A gente já está se encaminhando para o final. Eu queria só antes lembrar que nós contamos aqui na OAB com um serviço de coworking hoje para o advogado, né? Nós temos o espaço Empreender lá da Carne também. Aproveito e mando aqui um abraço para Ricardo Lucena, presidente da Caixa de Assistência. Então, o advogado hoje ele te conta, inclusive, com essa estrutura por parte da OAB, e fica aí a dica. Carlos Calcin, hoje a gente teve uma visão mais geral, diria, lato sensu. Temos uma série de tópicos aqui que a gente pode marcar outras conversas para a gente falar de contratos e honorários, para a gente falar aí de gestão, de publicidade, né, Angélica? Enfim. Estou à disposição. Contamos com você e queria que você fizesse sua fala final, desse aí a gente sempre procura encerrar pedindo que os convidados falem um pouco para o jovem advogado agora, pensando, não privilegiando, mas privilegiando o princípio da equidade, quem mais precisa são os jovens advogados.
queria que você desse dicas, sugestões, enfim, e fizesse sua fala final. Eu vou aproveitar o gancho para uma dica que eu aprendi na campanha. Eu sou um jovem advogado há um pouco mais de tempo. Então, Perfeito. também sou jovem. Estamos certo? todos Me aprendendo. incluo Eu nessa também. também, tá? Veja só, obrigado vocês pela oportunidade. A ideia de vocês do estádio jurídico é fantástica. Eu já tinha, inclusive, assistido um, estava naquele dia ali, zapeando, como a gente chama, nas redes sociais, e descobri que tinha assistido um e achei fantástico. É uma forma de comunicação, como é hoje a comunicação do advogado, da sociedade, da família, de todo mundo junto, tá certo? Então, parabéns por isso. Qual a dica para passar para o advogado, para o jovem advogado? Comece organizado. Eu sempre digo, tenha nem que seja um bloquinho de papel, ou um bloco de notas de celular, que é a coisa mais fácil. Planilha do Excel, né? Vá lançando suas ideias. Eu hoje, quando tenho um insight jurídico, é até uma coluna que eu escrevo lá no portal Juristec, é a hora que eu coloco para poder, pelo menos, destacar. Pô, tem coisa que eu nem olho, mas a ideia está lá lançada. Então, o que puder formalizar, melhor. Porque a gente aconselha nosso cliente a ser formal. Exato. A desenhar o que é para fazer, mas a gente não faz. Então, quem sabe, a primeira dica é organize o financeiro, pense no marketing, tenha a lógica de empresa, a advocacia é empresa, tá certo? No meu mestrado, a ideia de planejamento estratégico de escritório de advocacia foi uma briga que eu tomei com o meu orientador, porque eu queria colocar por empresas prestadoras de serviço jurídico. Ele disse, mas é conhecido como empresa, não é escritório? Eu digo, é escritório, mas eu quero já fazer a mudança para imaginar como empresa. Mas lógico, ele disse, não, tecnicamente é melhor o escritório porque é o que identifica junto aos profissionais. Foi uma forma. Então, o advogado comece organizado, com um olho no processo e outro olho na gestão. Talvez seja a principal forma. Perfeito, doutor. É isso, agradecemos a sua audiência e em breve voltaremos com mais episódios aí do Start Jurídico.